dois, três. Ei. Tá na hora, Matheus? Tá na hora? Eu vou começar. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Nesse intuito, eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nesse momento, eu peço ao presbítero Elton que faça uma oração de saudação. Meu Deus que está no céu, santificado seja o Pai. Nós estamos gratos, Senhor, porque estamos aqui, em casa, para aprender tem mais de Ti, ó Pai. Estamos gratos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Estamos gratos, Senhor, por todos aqui presentes, familiares, Salvador, que estão aqui do Senhor Deus, estão bem com saúde, pela proteção divina do Senhor. Nosso Pai, nos conduza durante este culto. Abre os nossos corações, ó Deus, e a nossa mente, para que nós possamos entender e absorver a Tua palavra. Dos louvores, possa ser, ó Deus, louvado no coração. Tua, Deus abençoe. Por fim, trabalho, nós pedimos e agradecemos por essas bênçãos. Amém. Eu convido os amados irmãos a estarem abrindo seus hinários no hino de número 3. Hino de número 3. Eterno Pai, teu povo congregado, humilde entoa teu louvor aqui, no dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti, Deus Santo, livro grande, Deus toma
aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, e sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer, do mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados na plenitude do teu vasto amor. Ensina aos teus Espírito Divino, dissipa as trevas destes corações, e com a luz do teu celeste ensino, vem aclarar as santas instruções. Aviva em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória eleva aos santos anjos de prazer. Amém. Agora eu convido os amados irmãos a estarem abrindo suas Bíblias no Salmo de número 92. Salmo de número 92, e vamos estar fazendo uma leitura em uma única voz. Hino de gratidão a Deus. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumento de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos que profundos. O inepto não compreende e o estulto não percebe isto. Ainda que os céu no céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Amém. No Salmo de número 32, nos versículos 1 e 2, nos diz assim: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. É nesse intuito que, nesse momento, vamos estar fazendo uma oração de confissão de pecados, para que o Senhor esteja nos perdoando de todo o pecado que cometemos contra Ele, que sabemos que nada disso o agrada. E, após alguns instantes, eu peço à nossa irmã Ana que quebre o silêncio com a oração audível. Oremos.
sabemos que é um Deus bondoso, Deus que perdoa, assim sejamos confessando, abominando, deixando o pecado. Por isso, agradecemos por nos perdoar. Muito obrigado. Deus grande, hoje para todos. Vamos abrir mais uma vez nossos inários no hino de número 74. Hino 74. Jesus, Senhor, me achego a ti, tua ira santa mereci, o teu favor me estende aqui, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão. Aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Ó, vem agora, Salvador, livrar-me por teu grande amor, pois tu, Jesus, és meu Senhor. Aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Enquanto estivermos entoando o hino de número 61, os irmãos poderão estar trazendo seus dízimos e suas ofertas. Hino de número 61. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pelas noites dessa vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e a final ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida
consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Nesse momento eu peço ao diácono Geovan que esteja fazendo uma oração pelos dízimos e ofertas. Amém. Nesse momento eu passo a palavra ao grupo de louvor. Salve, amados irmãos, com a graça e a paz do Senhor. Nesse momento vamos estar louvando ao Senhor com mais alguns cantos. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mas em palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença, contemplar tua grandeza. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença, contemplar tua grandeza. Te adoro, Senhor, Espírito, e em verdade eu me prostro aos seus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno é. Te adoro, Senhor, e em verdade eu me prostro aos seus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno é. E um som agradável a ti, pois digno é.
te adoramos em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. E Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos lábios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, ó Rei Jesus. Onde flui o amor pra te adorar, ó Rei Jesus. Louvo. Tu és santo, poderoso, tu és digno de adoração. Eu te sigo, eu te ouço para sempre. Te amarei e eu canto ao Rei que é digno, e eu amo e adoro diante dele, me prostro e eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu amo e adoro diante dele, me prostro. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Tu és santo,
Os irmãos podem se sentar. A graça e a paz de nosso Deus. Convido a todos a abrirem a palavra de Deus. O livro de Tiago, capítulo 1. Livro de Tiago, capítulo 1, verso de 1 a 4. E o verso 12. Mais uma vez eu convido os amados irmãos a ficarem de pé em reverência à palavra de nosso Deus. Iremos fazer a leitura da epístola de Tiago, capítulo 1, verso de 1 a 4 e o verso 12. Nos diz assim a palavra de Deus. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. As 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Dispersões, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeito e íntegro, em nada deficiente. Verso 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ainda de pé, irmãos. Grandioso Deus, maravilhoso Pai. Aqui nós estamos, Santo Deus, mais uma vez, ó Pai, para aprender de Ti. Assim como disse, ó Pai, o Teu servo na oração. Nos ensina, Santo Deus. Porque é através, ó Pai, dos Teus ensinamentos, que recebemos uma bênção, ó Pai, de podermos discernir, ó Pai, entre o bem e o mal. De vivermos, Santo Deus, de acordo com a Tua vontade. Então nos capacita, ó Pai. Retira, Santo Deus, de nós o que nos impede, ó Pai, de sermos santos, de sermos verdadeiros. Nesse exato momento, ó Pai, nos capacita ao ponto de podermos sentirmos, ó Pai, através da Tua palavra, a Tua presença. Nós somos gratos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, meus amados irmãos. Meus caros irmãos e visitantes, Deus nos chama a sermos servos de Cristo. Deus nos chama a sermos servos de Cristo. O livro de Tiago foi escrito por volta do ano 62. Alguns estudiosos dizem que foi no ano 41 a.C. Tiago, irmão de Jesus, era casado e desfrutava de grande conceito na igreja primitiva. Paulo chamou de apóstolo, mesmo não sendo um dos 12. E em Gálatas, capítulo 1, versículo 19, mostra isso. Um dos traços positivos de seu caráter, podemos ver logo no início da epístola. Ele se intitula servo. Ele não é
chefe. Ele diz: eu não sou dono de nada. É servo, irmãos, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, a preocupação do autor é ética e não teológica. Em sua carta, ele não se preocupa da crucificação, ressurreição, segunda vinda de Cristo. Sua linha de pensamento segue o tempo todo em uma direção. Como um cristão deve se comportar? Você pode pensar agora. Como um cristão deve se comportar na sociedade, na sua rua, na sua casa, na sua vida? Meus amados irmãos, Tiago não é místico, nem está preocupado com os mistérios do além. Sua preocupação é com o aqui e agora. Ele deseja mostrar que a vida cristã tem parâmetros. O que caracteriza um cristão não é sua roupa, seu corte de cabelo, sua igreja, sua forma de discutir sobre a palavra de Deus. O que caracteriza um cristão é a qualidade da sua vida pessoal. E esse é o nosso propósito. Tiago não aproveitou, irmãos, essa ideia, essa forma de ser irmão íntimo de Jesus para se promover ou se beneficiar, ou querer ser melhor do que os outros. Ele foi servo. Apenas servo. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Observem, meus amados irmãos. Tiago já começa nos ensinando nas primeiras palavras da carta, é que ele é escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Será que nós temos noção que a palavra de Deus nos diz? Do que a palavra de Deus tem nos ensinado a cada dia, irmão? Então a nossa tradução tem servo. Mas a palavra significa um servo que pertence completamente ao mestre. Então nós estamos aqui, irmãos, e precisamos entender que pertencemos ao mestre, ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. Por isso que não precisamos, não podemos viver segundo a nossa vontade, irmãos, mas segundo a vontade das Escrituras. Precisamos aprender isso a cada momento. Então Tiago, ele tem duas coisas que devem chamar a nossa atenção. Tiago não faz diferença entre Deus e o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia já diz que ninguém pode servir a dois senhores. Então, esses dois senhores não estão relacionados na carta de Tiago, porque ele não está servindo a dois senhores. Ele vê apenas um. Apenas um. Deus Pai e Deus Filho, sendo um só. Então, quando Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, diz que ele é escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, isso é uma declaração que Jesus é Deus. É uma confirmação concreta da pessoa de Deus. Meus amados irmãos, esta declaração de Tiago é algo inédita, pois ele está falando sobre o seu próprio irmão. Desde a antiguidade, a igreja entende que esta carta foi escrita por Tiago, que era irmão de Jesus Cristo. Como nós lemos pouco, irmãos, compreendemos pouco. Quando lemos muito, compreendemos muito. Então, em Marcos 6:3, fala de um irmão de Jesus que se chama
Tiago. Então, recentemente, arqueólogos descobriram em Jerusalém um caixão de pedra que tem a seguinte inscrição: Tiago, irmão de Jesus, filho de José. Louvado seja Deus, irmãos. Até a arqueologia está provando a palavra de Deus. Então, temos testemunho da Bíblia e da arqueologia que Jesus tinha irmãos que nasceram de Maria e José. Então, o ensino da igreja romana, que diz que Maria sempre permaneceu virgem, é falso. Pode ter certeza disso. Infelizmente, é falso. Para alguns. Para nós, não. Nós sabemos que é falso. O ensino da igreja romana diz que Maria sempre permaneceu virgem. Então, sabemos que logo no início, os irmãos de Jesus não o aceitaram. No início do seu ministério, não o receberam. João, o Evangelho de João, capítulo 7, verso 5 diz: nem mesmo seus irmãos criam nele. Meus amados irmãos, então como é possível que o irmão de Jesus, que no início não acreditava em Jesus, agora se declara um escravo do Senhor e declara que seu irmão é Deus? Como isso pode acontecer? Diante de uma incredulidade, diante de uma família, de os irmãos que não reconhecia o Senhor Jesus como Filho de Deus. Como agora? Tiago, faz essa aplicação, irmãos. Observe, a única resposta é que o Espírito Santo, assim como mudou as nossas vidas, mudou o coração de Tiago. Para Tiago se arrepender da sua antiga incredulidade e chegar ao ponto de adorar seu próprio irmão como Deus. Então é somente possível por meio de um milagre. E este milagre, irmãos, aconteceu conosco. Esse milagre, irmãos, chegou a nós. Nós acreditamos, nós cremos no Filho de Deus, porque Ele nos revelou a Tua palavra nos nossos corações. Meus amados irmãos, nós aprendemos em outras partes da Bíblia que depois da sua conversão, Tiago se tornou até uma pessoa importante na igreja em Jerusalém. Ele chegou a ser um dos presbíteros mais conhecidos daquela igreja. Então, Paulo chama Tiago uma das colunas da igreja, até mencionando seu nome junto com os apóstolos. Meus amados irmãos, mas mesmo com todo este destaque e com toda esta importância na igreja, Tiago se diz um escravo. Desde a saudação da sua carta, ele é um modelo de humildade cristã. Meus amados irmãos, nesta carta, quase todas as vezes que ele fala sobre o seu irmão Jesus, ele faz questão de chamá-lo o Senhor. Isso só pode ser a obra do Espírito Santo na vida do irmão Tiago. Não há um outro raciocínio, meus amados irmãos. E eu queria que os amados irmãos observassem, em nossos dias é muito difícil achar uma tal humildade na igreja, porque temos buscado pouco a palavra de Deus, irmãos. Temos esquecido, irmãos, de que precisamos buscar ao Senhor todo o tempo. Jesus diz na tua palavra: buscai primeiro o teu reino, para que depois as outras coisas possam ser acrescentadas.
E aí você pode me dizer, mas pastor, eu vou deixar de trabalhar para estar orando ou para estar meditando? Não! Porque a Bíblia diz que há tempo para tudo. A Bíblia diz que há tempo para tudo, há tempo de rir, há tempo de chorar, há tempo de agradecer, há tempo até para morrer, irmãos. Então chegou o tempo de agradecer, abrir os olhos, orar a Deus, pedir a direção de Deus na tua vida, pedir a direção de Deus para as pessoas que você gosta, que você não gosta. E abrir a palavra de Deus e falar assim, Senhor, fala ao meu coração. Olha como isso é importante, irmãos, porque Jesus ensinando aos seus discípulos, ele disse, olha, você precisa ter um lugar secreto na tua casa. Mas um lugar secreto, para que você possa conversar com o teu Pai. Irmãos, nós temos perdido. E muitas vezes na nossa casa, irmãos, não existe um lugar secreto para que possamos orar ao nosso Deus. Isso é sério, irmão. Muitas vezes, irmãos, a nossa casa torna-se um lugar do esquecimento de Deus. Esqueci de Deus. Então, observe, em nossos dias, é muito difícil achar uma tal humildade na igreja. Vemos muitos se levantando, muitos se engrandecendo, mas poucos que seguem o exemplo do irmão de Jesus. A igreja precisa de pregadores humildes, pregadores que pela palavra e pela vida engrandeçam o nome de Jesus Cristo, não a si mesmo. O que Tiago diz não é uma mera conversa, meus amados irmãos. Ele é presbítero da igreja em Jerusalém, uma igreja que estava sofrendo bastante perseguições e provações e pobreza. Mas Tiago diz, isso não é o motivo de vocês abandonarem a tua fé, abandonarem a igreja de Deus. E muitas vezes, irmãos, nós estamos abandonando a nossa fé, abandonando a nossa igreja. Ele está escrevendo aos cristãos espalhados em muitos lugares que também estão experimentando perseguições e provações. Muitas vezes nós achamos que só quem passa por problemas somos nós. E a palavra de Deus nos mostra, irmãos, a igreja sendo perseguida, a igreja lutando, a igreja perseverando, e é isso que nós precisamos, irmãos, exercer a cada dia. Para estes crentes, e para os crentes de todas as épocas, Tiago ensina por palavra e por exemplo, que a essência da vida cristã é a humildade nas tribulações. De onde veio isto? De onde veio isto? Será que Tiago mesmo inventou tal altitude? De forma alguma. A palavra de Deus nos diz que não é uma coincidência que a carta de Tiago ecoa. Muitos temam do sermão do monte. Tiago aprendeu sua atitude do seu irmão, do seu Senhor, do seu Cristo. Ele aprendeu de Jesus, que ensinou: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso, irmãos, é a fé bíblica. Irmãos, todos aqueles que conhecem Jesus como Senhor e Deus, se reconhece e se vê como um escravo humilde e grato diante de Deus. Para isso, outra reação possível quando Deus nos revela a sua graça. A única resposta é humildade e gratidão. Será que você reconhece essa atitude em sua vida? Precisamos parar, irmão, e aprendermos a sermos manso e humilde. Isso bate com a nossa escola bíblica dominical de hoje. Observe, irmãos,
no meio das dificuldades da vida, no meio das provações e tribulações, será que você engrandece o nome de Jesus? Será que você procura viver como um escravo do Senhor Jesus? Será que você aceita com humildade tudo que Ele coloca no seu caminho? Ou será que você quer cobrar do Senhor? Será que você endurece seu coração e não aceita a vontade de Deus em sua vida? Ele hoje nos chama, não apenas para falar, mas para viver em humildade. Quando vivemos como escravo do Senhor Jesus, estamos pregando por meio das nossas vidas, estamos pregando Cristo aos nossos filhos e ao mundo. Precisamos sermos exemplo, porque senão iremos ficar vazios. Vazios da palavra de Deus. Imagina, irmãos, que houve uma época em que o povo de Deus perdeu a palavra de Deus. Eles perderam a Bíblia. Eles não cultuavam mais a Deus porque eles não sabiam aonde a palavra de Deus se encontrava. Então veja o que é graça de Deus. No seu determinado tempo, eles acharam a palavra de Deus que estava enterrada no chão. Levaram para o nome de Deus. Para voltarem a cultuar a Deus. Meus amados irmãos, isso é uma exortação, mas também uma promessa. A Bíblia diz, em 1 Pedro 5,6, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Deus nos chama à humildade para nos exaltar ao seu tempo. Meus amados irmãos, Deus nos chama à alegria. Esta saudação que Tiago usa é pouco usado na Bíblia. Então, somente 3 vezes, uma destas vezes, numa carta que Tiago e os outros presbíteros em Jerusalém mandam, em Atos 15. Então, nossa tradução tem apenas a palavra saudações, mas literalmente significa alegrar-se. Às vezes, irmãos, nós, como povo de Deus, vivemos de cabeça baixa, triste, angustiados, perdidos, sem rumo para onde ir. Por quê? Porque temos esquecido da palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa alegria, a palavra de Deus é a nossa satisfação. Nós estamos aqui, viemos aqui com o propósito de sermos felizes e sairmos felizes, irmãos. Esta é a promessa. Deus não te chama para você vir para a igreja dormir. Então, Tiago está dizendo, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, alegrem-se. Tiago fala da igreja na dispersão, uma igreja composta de pequenas congregações, sofrendo perseguições, espalhada pelo mundo inteiro. Uma igreja aflita e pobre. Uma igreja, em grande parte, composta, naquela época, de judeus, que no momento de crer no Senhor, Jesus Cristo, foram rejeitados tanto pelos outros judeus, quanto pelos romanos. Meus amados irmãos, uma igreja sem influência, sem poder, que era vista como uma seita pelos judeus e pelos gentios. E a esta igreja, Tiago diz, alegre-se. Como isso é possível? Como é possível, irmãos, alguém orientar pessoas sofridas e perseguidas e pedir para que eles se alegrem? Alegrem, igreja. É a alegria, irmãos, é a satisfação de fazer a vontade de Deus. Amados irmãos, isso não é possível para o homem natural. O homem natural não compreende, isso é impossível.
Então é somente possível para aqueles que estão em Cristo. É exatamente por ser escravo do Senhor Jesus Cristo que Tiago pode se alegrar nas tribulações. Se pertencermos a Jesus, podemos e devemos nos alegrar no meio das tribulações. Não é por acaso que Tiago chama seus leitores, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Observe, irmãos. Tiago está escrevendo ao povo da aliança. Ele está escrevendo ao povo de Deus. O povo pelo qual Jesus morreu. Tiago usa a linguagem do pacto, linguagem da aliança. Ele fala da igreja como Israel de Deus. Em outras palavras, Tiago está dizendo a mesma coisa do que Pedro fala em sua primeira carta. Que somos um povo escolhido, um povo de propriedade exclusiva de Deus. E nós não podemos negar isso, irmãos. E o mundo não pode sentir. Agora, você entende como Tiago pode nos exortar a nos alegrar nas tribulações? Qual é o nosso motivo de alegria? São muitos. Em primeiro lugar, sou escravo de Deus. Sou escravo do Senhor Jesus. Não sou mais escravo do pecado. O pecado não manda na minha vida. Tiago agora diz: meu Salvador é Deus. Ele é Senhor, Ele é soberano. Nenhuma aflição ou perseguição vem sobre mim fora da vontade do Senhor, irmãos. Que alegria. Essa é a satisfação, irmãos, de Tiago. Ele diz: eu faço parte do povo de Deus. Faço parte do povo da aliança, do povo do pacto. Nenhuma aflição, nenhum inimigo, nenhum sofrimento pode me separar do corpo de Cristo. Então, qual a razão de eu não sentir alegria de ser cristão, de ser crente? Mas a maioria dos crentes, irmãos, tem vergonha de dizer que é crente. A maioria dos cristãos, irmãos, tem vergonha de andar com a Bíblia. A maioria dos cristãos tem vergonha de defender a bandeira do cristianismo. Eu fico a pensar, irmãos, no último dia, no dia da ressurreição. Há necessidade de nós entendermos, irmãos, que nós precisamos urgentemente da palavra de Deus. Por isso que o juízo de Deus não vai começar primeiro do lado de fora. Vai começar primeiro, irmãos, de dentro de casa, para lavar. E nós estamos aqui, irmãos, não para fazermos a nossa vontade, mas a vontade do nosso Pai, que não só está nos céus, como está aqui. É promessa, irmãos, onde tiver 2 ou 3 reunidos, em meu nome ali eu estarei. Então, eu me alegro, irmãos, por esta carta. Quando ele diz: meus irmãos, tende por motivo de alegria o passar por várias provações, e muitas vezes as provações nos fazem nos colocar para baixo, querer tirar a nossa fé, querer tirar a nossa esperança. Irmãos, esse é um motivo de alegria e de gozo, de dizer: eu estou sofrendo, mas Deus não me abandonou. Eu estou passando por isso, mas Deus está comigo. Se Deus está comigo, nada importa. Essa tem que ser a visão da igreja. E aí ele diz: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeito, íntegro, em nada deficiente. O crente não pode ser deficiente. O crente tem que aprender a ser íntegro, a ser honesto. Irmãos, nós estamos vivendo em tempos, me perdoe, mas quando se diz: olha, lá vem um pastor, as pessoas não dizem assim: olha, ali vem um homem de Deus. Lá vem um ladrão. Mas da mesma forma, irmãos, quando vem passando também um crente,
E aí diz, olha, lá vai um mau pagador. Nós precisamos entender que a raiz da palavra de Deus tem que fazer parte das nossas vidas. E o Senhor nos chamou para sermos diferentes. Precisamos viver esta diferença. E aí, a palavra de Deus nos diz, para que sejais perfeito e íntegro, em nada deficiente. Que nada venha acusar, irmãos, a nossa consciência. Que possamos viver, irmãos, que Lutero viveu certa vez, diante do tribunal dos homens, onde era para ele desfazer de tudo que ele tinha escrito, de tudo que ele já tinha feito, para ele ser aceito pela igreja e não ser morto, não ser perseguido. Ele simplesmente diz: a menos que as Escrituras me provem, me mostrem que eu estou errado, meu coração está cativo à palavra de Deus. Não revogo, não revogo. Meus amados irmãos, é isso que nós precisamos viver todos os dias. E aí eu quero concluir dizendo, quando Tiago escreveu aos aflitos, alegre-se. Isto não é uma fraqueza, tentativa a encorajar de uma forma humana. É um encorajamento inspirado que se baseia nas próprias palavras do Senhor Jesus em Mateus, capítulo 5, versículo de 11 a 12. Quando a palavra de Deus nos diz, bem-aventurados sois vós. Não, isso aqui eu não aceito. Eu sou crente, eu quero ser crente, mas isso eu não aceito. Isso não pode fazer parte nem da igreja, nem da minha vida. Irmãos, isso não é cristianismo. Olha o que é que Jesus diz. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disseram todo mal contra vós por minha causa. Exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, quando a igreja manifestou alegria no meio da tribulação, nos primeiros séculos, depois da ascensão de Jesus, a igreja se alegrava e crescia nas perseguições. Deus nos fala hoje, por meio das suas aflições, alegre-se. Isto é uma exortação, mas também uma promessa, porque eu estou contigo. Eu não sei quem aqui está passando por aflição, por dificuldade. Mas eu quero dizer que Deus não te abandonou. Deus não te abandonou. Não confie em príncipes, em homens, apenas em Deus. Porque o seu Salvador não te abandonou. Vou pedir à nossa irmã Elisângela que leve o nosso em oração. Amém. Amém.
Convido os amados irmãos a ficarem de pé, eu vou impetrar a bênção, depois eu peço aos amados irmãos que se sentem. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco aqui presente, com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. 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 Pode sentar, irmãos. Quero convidar o diácono Mateus. Quero dizer, amada igreja, esse é um momento em que iremos homenagear as nossas mulheres presbiterianas. Mas eu quero dizer, se você faz parte de uma outra denominação e que você é do sexo feminino, você pode participar também. Nós iremos convidar você também a vir aqui à frente. Quando você vier, não venha com vergonha ou com timidez, porque essa é a casa de Deus. Essa casa, o dono é Deus. Nosso diácono, ele vai ler uma homenagem. Boa noite, irmãos. Semana passada nós homens estávamos aqui recebendo a homenagem, né? Hoje é a nossa vez de homenagear as mulheres. Então eu vou ler aqui um texto sobre esse dia. Queridas e amadas irmãs presbiterianas, em tudo sejam todas preciosas irmãs, largamente abençoadas pelo nosso Deus, na pessoa excelsa e maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, e parabéns pelo Dia da Mulher Presbiteriana. Sabemos que o segundo domingo de fevereiro é comemorado o Dia Nacional da Mulher Presbiteriana. E qual foi a origem do Dia Nacional da Mulher Presbiteriana? Conforme os registros históricos, menciona-se que o Dia da Mulher Presbiteriana começou a ser comemorado a partir do primeiro Congresso Nacional de SAFs, realizado em 1941, na MPB de Riachuelo, Rio de Janeiro. SAFs, para quem não conhece, SAF significa Sociedade Auxiliadora Feminina. Então, continuando. Ficou resolvido naquele congresso adotar o segundo domingo do mês de fevereiro como Dia da Mulher Presbiteriana. A data escolhida foi uma homenagem à Dona Cecília Rodrigues Siqueira, que aniversariava naquele dia. Ela era secretária-geral do Trabalho Feminino, cargo que permaneceu por mais de 15 anos consecutivos, entre os períodos de 1938 a 1954. O Supremo Conselho de 1954, reunido em Recife, atendendo ao pedido da Confederação Nacional do Trabalho Feminino, oficializou então o segundo domingo de fevereiro como Dia Nacional da Mulher Presbiteriana. Em outra pesquisa, encontramos entre tantas uma mensagem alusiva a essa comemoração, a qual nos chamou muita atenção e desejamos compartilhar com as queridas irmãs apenas a parte da mesma, mas carrega a expressiva, importante e valorosa mensagem. Que é: em nosso calendário denominacional, o segundo domingo de fevereiro é reservado para comemorarmos o Dia da Mulher Presbiteriana. Justo seria comemorarmos todos os dias. O trabalho que nossas valorosas irmãs desenvolvem, seja no âmbito local, regional, nacional e também transcultural, é impressionante. Quem examina os relatórios do trabalho feminino fica impressionado com a organização e sente-se desafiado com a quantidade de atividades realizadas com extrema qualidade nas mais diversas áreas, como evangelização, discipulado,
ação social, cultura, saúde e lazer, só para citar algumas. Nossas destemidas irmãs sempre explicitaram sua missão: ser tu uma bênção. Isso está em Gênesis 12, versículo 2, parte B. Sim, ser bênção para a glória de Deus. Hoje, quando comemoramos tão significativa data, creio ser extremamente oportuno refletirmos acerca dos desafios apresentados no modo do trabalho feminino de nossa denominação, como súplicas a Deus de cada cláusula seja fielmente desenvolvida para o crescimento e fortalecimento do reino do nosso bendito Salvador Jesus Cristo. A mulher presbiteriana é bênção no lar, igreja e sociedade. É sempre reconhecida por sua competência, dinamismo e zelo. Não foge diante dos desafios, antes de joelho aos pés de Cristo, suplica orientação para conduzir-se em todas as situações, tendo sempre uma palavra oportuna e edificante, sempre com o santo propósito de glorificar o seu Senhor e Rei. Parabéns, mulher presbiteriana. Poderíamos acrescentar centenas de agradecimentos emitidos por irmãos e irmãs acerca de razões de gratidão a Deus pela vida das mulheres presbiterianas, e cada um seria como um presente de Deus para cada um de nós. Louvamos a Deus por todas as mulheres presbiterianas, pelas que já partiram para a eternidade e pelas que estão em pleno exercício de suas vidas na presença de Deus, a partir das pequenininhas que acabaram de nascer e já possuem registro no céu de suas valorosas vidas nessa terra, a serviço de Cristo nessa igreja, até as que já ultrapassaram a casa dos 100 anos de idade e que estão por amor de Cristo e a elas dedicadas na cruz, ainda participando da grande comissão de Deus vivenciada pela IPB por amor de Jesus. Desejamos que, pela graça infinita de Deus, em Cristo Jesus, pelas suas misericórdias, que se renova a cada manhã, e pelo seu amor eterno, que essas comemorações continuem, ano após ano, como gratidão a Deus pela vida de todas as mulheres salvas por Cristo e arroladas entre os membros da nossa amada Igreja Presbiteriana do Brasil. Esses são os votos de todos os homens, jovens e adolescentes da nossa igreja. Que o Senhor abençoe a todas as mulheres, jovens e adolescentes e crianças. Essa é uma pequena homenagem que nós, homens da nossa igreja, temos para todas as mulheres. E eu peço que todas as mulheres se coloquem de pé, que nós vamos, tão bem como elas fizeram para nós louvar, nós vamos louvar para você.